dia, alunos do quarto ano, tudo bem com vocês, né? Estamos aqui para mais uma aula de história, né? Hoje, na nossa videoaula de hoje, eu vou falar um pouco sobre o capítulo 5, né? Que é o nosso capítulo que fala sobre os deslocamentos populacionais que a gente vem estudando, certo? Que é o assunto que vai cair na nossa avaliação na próxima quinta-feira, certo? Lembrando que hoje à tarde nós vamos ter live às 3 horas, né, para a correção da atividade da aula anterior, né? E hoje eu vou usar essa videoaula para falar um pouco, né, sobre esse assunto que vocês vão estudar para a nossa avaliação, certo? Todo o capítulo 5, o assunto de deslocamentos populacionais. Ele vai iniciar aí na página 244, certo? Vai falar um pouco, né, o que é que significa um deslocamento populacional, né? Ou migração, né? Acontece quando as pessoas se deslocam de um local, né, para viver em outras regiões. E a gente pode observar que isso acontece por vários motivos, certo? A gente vai ver mais na frente, né? Os migrantes são pessoas que eles mudam de um lugar para o outro, né? Geralmente isso acontece devido, né, o lugar onde eles estarem não está atendendo às suas necessidades, ou seja, eles mudam para melhorar, né, as condições de vida, né? Existem dois tipos de deslocamentos, né, populacionais, que são os temporários, já está dizendo, por um tempo, por um determinado tempo, né? Que a pessoa faz o deslocamento, né, ou por uma viagem, para passar um tempo em algum lugar, né? Mas esse deslocamento é temporário, é por pouco tempo, né, ou por um período de tempo. E também tem o deslocamento, né, que é permanente, ou seja, a pessoa se desloca, né, e lá constrói, né, a sua vida e não volta mais para o seu local de origem, certo? Como eu falei, né, pode existir, né, vários motivos para um deslocamento populacional. O principal é para melhorar as condições de vida, mas também pode acontecer devido a guerras, né, no local de origem, devido perseguições políticas, né, problemas ambientais, ou um furacão aconteceu, um terremoto, né, a pessoa se deslocou e foi morar em outro lugar, né? Esse assunto de deslocamento populacional também, pessoal, nos mostra como acontece a discriminação, certo? Porque quando as pessoas, né, se deslocam de um lugar para o outro, geralmente o lugar onde ela vai viver, né, novo lugar, né, tem costumes diferentes, né, crenças diferentes, então acontece uma discriminação das pessoas que migram, certo? E a gente tem que estar sempre respeitando, né, as diferenças, né, porque nós não temos, né, culturas iguais, crenças iguais, e os deslocamentos populacionais acontecem, né, de muitos lugares diferentes. Então, a gente tem que respeitar. O primeiro deslocamento populacional que nós vamos ver aí, pessoal, vai ser as bandeiras, certo? As bandeiras, elas estão aí na página 246, né? Aconteceu nos primeiros anos de colonização do Brasil, né? Quando o Brasil foi descoberto pelos portugueses, né? As bandeiras, elas aconteceram basicamente no século XVI e XVII, né? Tinha dois tipos de bandeiras, né? Tinha as bandeiras de apresamento, que ela era usada para capturar os indígenas, né? Que eles queriam escravizar. E tinham as bandeiras de prospecção, que essas bandeiras, né? Que era um grupo de pessoas que saíam à procura de metais preciosos, certo? As bandeiras, elas possibilitaram bastante o conhecimento, né, do interior do Brasil, certo? Porque essas bandeiras, elas abriam caminhos, né? Elas foram se desenvolvendo e possibilitando, né, o deslocamento de outras pessoas para essas regiões que não eram habitadas, certo? As pessoas que praticavam as bandeiras eram chamadas de bandeirantes. Outro deslocamento populacional que aconteceu foi devido às drogas do sertão, né? As drogas do sertão, elas foram encontradas basicamente na região amazônica, né?
Muitas pessoas foram atraídas para essa região para procurar, né, as drogas do sertão. Elas eram, né, cravo, canela, anil, castanha do Pará, urumpu, né? Essas drogas do sertão, elas serviam, né, como remédios e também como alimento, né? No caso do cacau, da canela, né, da castanha do Pará, eram utilizadas na alimentação. As drogas do sertão eram bastante valorizadas, por isso que muita gente foi à procura desses produtos, né? Outro deslocamento, pessoal, aconteceu basicamente no século XVIII, foi a exploração de metais preciosos, certo? Que aconteceu, né, em lugares mais distantes do litoral. Em relação, né, ao descobrimento das minas, certo? Aconteceu mais nessa região das minas, né? Os moradores das regiões das minas, né, que procuravam esse ouro, eles tinham que se abastecer, né, de alimentos, né, de vestimentas. Então existia gente que fazia esse abastecimento deles, né, que eram os tropeiros. Os tropeiros eram como se fossem vendedores ambulantes que levavam os produtos nos lombos das mulas, né, por terra, para abastecer essas pessoas que trabalhavam nas minas. E as moções também eram, né, esse tipo de abastecimento, faziam esse tipo de abastecimento só porque eles transportavam as mercadorias pelos rios, né, em canoas. Também outro deslocamento populacional aconteceu devido à pecuária, né, basicamente no século XVI, né. A criação de gado, ela teve início no período da cana-de-açúcar, do engenho, né? Os animais eram utilizados para o transporte da cana-de-açúcar. Depois, né, que passou essa época dos engenhos, né, do cultivo da cana-de-açúcar, os animais eles foram levados mais para o interior, né, e foram criados para que eles pudessem extrair dele a carne e o couro, certo? Para a alimentação, né, das pessoas da colônia. Também, pessoal, nós podemos observar, né, que a criação de gado, né, foi bastante importante nessa região, né? Muitas fazendas do interior começaram a fazer a criação desses animais, né? Os trabalhadores que trabalhavam com os animais eram chamados de vaqueiros, né? Eles faziam todo o trabalho de cuidar do rebanho, né? Que esses rebanhos eram criados soltos em áreas grandes, né, em pastagens, né? E até hoje a pecuária é bastante, né, utilizada e exportada, né? Carne para outros países. Outro deslocamento que aconteceu foi em relação ao ciclo da borracha, né? Aconteceu, né, a extração do látex, né, substância que é retirada da árvore seringueira, né? Aconteceu basicamente no século XIX, né? Nessa época a exploração do látex foi bastante grande, né? Finalzinho do século XIX e início do século XX, e esse período ele ficou conhecido como o ciclo da borracha, né? Muitas pessoas foram para essa região norte do país, né, com o objetivo de trabalhar na extração do látex. Essas pessoas, a maioria, era do Nordeste, certo? Devido à seca do Nordeste, muitos nordestinos, né, eles tinham que sair dos lugares, né, do lugar onde moravam para procurar trabalho, melhores condições de vida em outros lugares, né? Os trabalhadores que extraíam látex eram chamados de seringueiros, né? Eles tinham um difícil trabalho, né? Eles viviam no meio da floresta, viviam isolados, em cabanas improvisadas. Era comum adoecerem de malária e febre amarela, né? Não tinha atendimento médico, o salário era muito baixo. Nessa época do ciclo da borracha, aconteceu uma riqueza muito grande, né? Modernização de duas principais cidades nessa região, que foi Belém e Manaus. Também devido ao problema da seca, como eu já falei, né, no Nordeste, aconteceu uma grande migração dos nordestinos a partir da época
do ano de 1930, né, para as grandes cidades, que foi Rio de Janeiro e São Paulo, né? Nessa época estava passando por um desenvolvimento muito grande, né, no setor industrial, as indústrias estavam aumentando, né? E esses nordestinos iam trabalhar, né, nessas grandes cidades, principalmente nos setores de indústria, construção civil, que é a construção de casas, né, e no comércio também, os três principais setores. Também aconteceu a migração para o centro-oeste, certo? Que foi o último deslocamento, né? Aconteceu de duas formas, em relação à construção de Brasília, né? E em relação aos imigrantes que vinham do sul, né? Em relação à construção de Brasília, aconteceu em 1956, né? O governo iniciou a construção da Brasília para ser a nova capital do Brasil, que antes era Rio de Janeiro. Né? Então, para realizar essa obra, né, muitas pessoas foram trabalhar, principalmente da região Nordeste, certo? Após o término das obras, né, os trabalhadores que trabalharam na construção, eles ficaram morando em cidades perto de Brasília, eles eram chamados de candangos. E em relação à migração do sul, né, aconteceu por volta de 1970, né, muitos pequenos proprietários rurais do sul, eles estavam enfrentando dificuldades para manter as propriedades, né, então eles migraram para o centro-oeste para adquirir terras, que lá era mais fácil, certo? Chegando nessa região, né, eles passaram a desenvolver a criação de gado, cultivo de soja, trigo, milho e outros produtos, certo? Como nós vimos, pessoal, todos os deslocamentos populacionais, eles foram acontecendo devido, né, às pessoas necessitarem, né, de buscar melhores condições de vida, certo? Porque no lugar onde eles viviam, né, não tinham trabalho, não tinham como eles se sustentar, então eles iam para onde, né, desse uma oportunidade de trabalho para eles, certo? Então, esse é o nosso assunto, nossa avaliação. Vocês vão estudar todos esses deslocamentos populacionais, certo? Vão elaborar as 10 perguntinhas e responder, me mandar a foto, né? Não precisa entregar no correio, não é necessário, basta me mandar a foto, certo? E estudem para a nossa avaliação, que vai ser na próxima semana.